Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais um Universitária Esportiva na manhã da sua FM Universitária. Hoje, 11 de setembro, um dia complicado, um dia histórico, um dia meio triste, mas a gente vai alegrar a sua manhã. Ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. No boletim esportivo de hoje, notícias sobre o mundo do MMA. Também vai ter novidades no xadrez aqui do estado do Piauí. Também tem mais notícias, a partida incrível de tênis na noite de ontem, 5 sets, o Andy Murray conseguiu ganhar o Grand Slam aí, venceu um tabu e muito mais novidades. No Bola na Rede vamos falar dos dois jogos que fecharam a 6ª rodada do torneio Apertura do Campeonato Argentino. Tem também, claro, o amistoso da Seleção Brasileira, seleção que deixou os brasileiros ontem alegres, venceram a China por 8-0, que jogo, hein? E vamos falar também das novidades do futebol brasileiro e do futebol internacional, você fica sabendo já já. Então continue na sintonia que a Universitária Esportiva está no ar. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Porque vem aí a primeira edição da Cajudelic. Uma festa para fortalecer o cenário e music do estado. E que traz em seu nome o sabor de Teresina. Presenças confirmadas: DJ Earthspace de Fortaleza, DJ Chama, DJ Young, DJ Xalax, Área 51 e DJ Beermax vs Tio. E ainda Salmos House e Jurami Jami, duas das melhores bandas de reggae do estado, tocando muito reggae. Então anota aí. Dia 15 de setembro, primeira edição da Cajudelic, no sítio Cajudelic. Venha sentir essa energia. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. Vamos começar o nosso boletim falando de xadrez, porque na 10ª edição de xadrez, que reuniu empregados da Caixa Econômica Federal, integra 27 associações filiadas à Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa, teve piauiense levando medalha. O jogador Cláudio Braga Campos, representante do Piauí, terminou em segundo lugar, levando a medalha de prata. Ele enfrentou diversos jogadores do Brasil todo, inclusive saiu vitorioso em sua partida com o campeão do evento, Antônio José Furtado Júnior, jogador conhecido da CEF de São Luís, no Maranhão. E já falando em xadrez, lembrando que acontece de 21 a 30 de setembro o Campeonato Teresinense de Xadrez. E lembrando que o campeão participa do Campeonato Brasileiro de Xadrez. Então, se você quiser mais informações, acesse o site da Federação de Xadrez do Piauí, www.fpx.org.br. Repetindo, www.fpx.org.br. As inscrições ainda estão sendo feitas. Se você entrar no site, mas ainda quiser saber onde fica a Federação de Xadrez, ela está localizada na Avenida Dom Severino, número 1480, no 2º andar. Então, vamos agora falar da partida de ontem à noite, que foi muito emocionante. Não tem nada a ver com a pelada de ontem da seleção brasileira contra a China. Na verdade, a gente vai falar de tênis e da final do Grand Slam, que teve 5 sets para definir aí quem foi o grande campeão. E quando a bolinha amarela já pulava de um lado para o outro por 4 horas seguidas, o escocês Sean Connery deve ter cogitado descer as arquibancadas e reencarnar o agente 007. Na quadra central do US Open, seu compatriota Andy Murray estava em apuros. Após abrir 2-0, viu de perto a possibilidade de, enfim, colocar as mãos numa taça de Grand Slam. Do outro lado da rede, um valente Novak Djokovic cismou de ser o vilão da vez e foi buscar o empate. Lá estavam os fantasmas de novo, pegando carona no vento forte de Nova York para soprar no ouvido do britânico. Seria a 5ª derrota em 5 finais. Que poético.
Não dessa vez. O tenista de 25 anos foi buscar superpoderes, sabe-se lá onde, para levantar a cabeça e vencer o quinto set e fechar a partida em 3-2. Após 4 horas e 54 minutos de batalha, soltou o grito que esteve aprisionado na garganta durante toda a carreira. O nome do campeão é Murray, Andy Murray. Para o número 3 do mundo, posição que roubou de Rafael Nadal quando passou da semi, o triunfo é cinematográfico. Porque significou o fim de um tabu de 75 anos sem um britânico vencer no Grand Slam. E foram 286 chances desde que Fred Perry embolsou o US Open em 1936. Na posição número 287, o escocês de 1,91 m, nascido em Dublin, finalmente redimiu os compatriotas. E para quem não sabe, o Fred Perry é o treinador do Andy Murray, estava lá na arquibancada também assistindo o jogo e viu seu pupilo fazer essa conquista que há muito tempo os britânicos estavam esperando. Parabéns, uma ótima partida. A gente tem que realmente parabenizar muito o Murray, que vem fazendo ótimas temporadas no tênis. Lembrando também que ele foi muito bem nas Olimpíadas. E essas disputas ultimamente do tênis, Federer, Murray, Djokovic, Nadal e Ferrer, estão simplesmente primorosas. Uma partida aí de 5 horas de duração. Amigo, no videogame você não consegue atingir nem, acho que 15 minutos sem se cansar. Imagina 5 horas de duração numa partida super disputada e valendo o título, uma final incrível. Quem não assistiu, procure os compactos ou as reprises desse confronto. Claro que você não vai passar 5 horas assistindo, mas tem os compactos que estão muito bem jogadas, lindíssimas. E claro, se você quiser aprender um pouco mais sobre as regras do tênis, é uma aula incrível que você não vai precisar de ninguém ao seu lado. Dá pra você ter uma visão geral do que é uma partida de tênis e do que é uma partida de tênis de alto nível. E ainda falando dos 5 sets, porque aguentar 5 sets com todo o fôlego e no final ainda ter aquela forcinha pra gritar e comemorar. Teve ainda muita gente criticando que no final do jogo ele mal comemorou, se ajoelhou e descansou um pouco, mas 5 sets, gente, não dá, é cansativo. A gente vai falar dessa dificuldade porque 5 sets é uma das dificuldades do Tomás Bellucci, que ele vai ter que enfrentar na Copa Davis agora. A gente vai falar já. E falando de tênis, se com o calor os brasileiros já estão habituados, essa semana vai servir para o tenista Bruno Soares se acostumar com o tipo de quadra que ele vai ter pela frente na Copa Davis. Campeão de duplas mistas do US Open, Grand Slam disputado em quadras rápidas nos Estados Unidos, Soares vem utilizando os treinos em São José do Rio Preto, sede do duelo contra a Rússia, para recuperar o tempo de bola nas quadras de saibro. O brasileiro venceu o torneio ao lado da russa Ekaterina Makarova e agora vai se reencontrar com o ex-parceiro Marcelo Melo. O que não vai faltar, segundo ele, será motivação para encarar os russos na Copa Davis por causa do título nos Estados Unidos. Com o resultado ainda do US Open, Soares se tornou o 5º brasileiro a triunfar em um dos 4 Grand Slam, juntando-se a Marister Bueno, a gente já falou, Gustavo Kirten, Thomas Scott e Thiago Fernandes. E ainda falando de Copa Davis, vamos falar de Tomás Bellucci. O desgaste físico excessivo em partidas de 5 sets ainda é um desafio para o brasileiro, como a gente acabou de falar. Durante o confronto com a Rússia pelos playoffs da Copa Davis, o tenista pode ser obrigado a disputar duelos do gênero na cidade de São José do Rio Preto, conhecidas pelas altas temperaturas. Bellucci descobriu que sofre uma perda de minerais maior que a média durante os jogos. Desde então, ele procurou diferentes profissionais para tentar amenizar o problema fisiológico e sentiu alguma evolução, mas admite que não alcançou o estado que deseja. Na temporada de 2012, Bellucci já disputou 2 confrontos de 5 sets. Na primeira temporada do Roland Garros, perdeu para o sérvio Viktor Troicki após 3 horas e 50 minutos de partida. Na Copa Davis, bateu o colombiano Alejandro Fadia em mais um encontro com cerca de 4 horas de duração. Para melhorar a intensidade nos confrontos longos, Bellucci adotou uma dieta mais rigorosa e vem utilizando suplementos. Em São José do Rio Preto, o calor pode aumentar o desgaste. O site Clima Tempo prevê máximas superiores a 32 graus Celsius e nos dias dos jogos diante dos russos. Agora, se ele viesse para cá, ele teria um aproveitamento muito maior. No ano passado, também diante da Rússia, o brasileiro chegou a ter 2 match points contra Mikhail Huzin em casa, mas acabou derrotado depois de 5 horas de disputa e não conseguiu recolocar o Brasil no grupo mundial.
No playoff de 2010, Bellucci venceu o indiano Rohan Bopanna em 5 sets, depois de 4 horas e 30 minutos, na abertura do confronto disputado na cidade de Chennai. 2 dias depois, no entanto, sentiu desconforto físico e decidiu abandonar o duelo diante de Sondev Devarman no segundo set. Tá aí os 5 sets que o Bellucci vai ter que enfrentar na Copa Davis, vai ser uma dificuldade. Ele que tem esse problema de perder muito mineral, mais que o normal, e ainda mais o calor que vai ajudar ainda mais, né, nessa perda dos minerais. Ele vai ter que tem 2 desafios na Copa Davis, 3 na verdade, além dos russos, que sempre estão eliminando os brasileiros já nas eliminatórias da Copa Davis. Nas repescagens. Vamos ver se dessa vez os brasileiros passam, os brasileiros que têm vindo muito bem nas últimas competições, estão indo bem nos rankings, e ver se o Tomás Bellucci consegue até o final do ano ficar entre os 30 primeiros desse ranking da ATP. Ele que colocou essa meta como uma das principais para esse próximo ano. Ele que a melhor colocação foi 31º aí, tá querendo chegar pelo menos em 30º lugar e quem sabe baixar para ser ficar no top 20 do ranking da ATP. Ele também que trocou de técnico, antes ele era treinado pelo Larry Passos, que foi o mesmo técnico do Gustavo Kirten, e agora ele tá treinando com um técnico argentino, que segundo ele melhorou bem mais o condicionamento dele, ele tá se sentindo melhor nas partidas. Mas vamos ver se ele realmente consegue render tanto nos sets de 5, como também amenizar aí essas perdas de partidas históricas. Ele que também já começou a mapear o Tsonga por tantas vezes que já o enfrentou e perdeu aí sempre começa ganhando e depois abre a porteira e o Tsonga passa atropelando aí o Bellucci. Então fiquem ligadinhos esses dias, porque Copa Davis vai começar e todo mundo de olho nos brasileiros que vão estar disputando o título. Vamos seguir, vamos falar de vôlei agora, porque a seleção brasileira foi vice-campeã da Copa Pan-Americana Sub-23 de vôlei feminino. O time comandado por Lúcio Omar de Moura perdeu a final para a República Dominicana por 3-0. Com sede em Lima, capital do Peru, o torneio reuniu 8 equipes da América. O Brasil caiu no grupo A, junto com Cuba, Argentina e Colômbia. No grupo B estavam República Dominicana, Canadá, Peru e Costa Rica. A seleção terminou a primeira fase invicta, se classificando diretamente para as semifinais, na qual encarou as peruanas, que derrotaram Cuba nas quartas. Na outra parte da chave, a República Dominicana enfrentou a Argentina, que ganhou do Canadá nas quartas de final. E na disputa do bronze entre Argentina e Peru, as argentinas venceram as donas da casa e completaram o pódio. O vôlei brasileiro que é muito bom em todas as bases e ainda serve, claro, para formar a seleção, ajudar ainda mais a formar a seleção das Olimpíadas de 2016. Lembrando que essa seleção ela foi formada apenas por jogadoras até 18 anos. Ele poderia levar jogadoras com um pouco mais de idade, um pouco mais de experiência, mas ele optou por levar essas novas garotas da base e dar um pouco mais de ritmo de jogo a elas. Um ótimo resultado, mais uma vez, mais uma seleção brasileira de base tendo um bom resultado e fazendo frente a um bom retrospecto fora do país em competições internacionais. Então o que a gente pode ver a respeito dessas renovações no vôlei é que podemos chegar a ter uma aprimoração bem maior, uma disputa bem melhor das posições para o Rio 2016 ou para as outras competições que envolvem a seleção brasileira de vôlei. Vamos seguir, vamos falar agora de Fórmula 1, porque mesmo após ceder o que seria seu primeiro pódio em 2 anos para o companheiro Fernando Alonso, Felipe Massa repetiu no GP da Itália o seu melhor resultado de 2012 e ganhou elogios da Ferrari não só pelos pontos, mas também pelo trabalho de equipe para ajudar o espanhol líder do campeonato a se aproximar ainda mais do título. Foi o que a gente falou ontem, essa história de fazer o bom moço aí da história pode render a questão de uma renovação de contrato, mas só se fazer de bom moço não vai ajudar. Se o Massa não entrar nos eixos, ele que tem um ótimo piloto, um excelente piloto, isso a gente não contesta, mas ficar só fazendo quem muito bate é porque no final das contas gosta de apanhar, então o Massa também já está se acostumando demais a ficar sendo relegado aí, é o carro... É o segundo carro, é o segundo piloto, é quando se der pra renovar, ele fica.
é complicado. O Stefano Domenicali, que elogiou o trabalho do Massa nesses anos, mas também não confirmou a renovação do contrato dele para a temporada em 2013. É uma situação complicada. O Massa realmente tem que continuar fazendo bons resultados no resto da temporada desse ano. Ele que o melhor resultado pela segunda vez, 4º colocado na corrida, teve chance de ficar entre segundo e terceiro, abriu para o Alonso ficar no terceiro, pontuar no pódio, e ele ficou em 4º, mas pontuação, vamos ver se ele ainda vai conseguir e ter um pouquinho mais de garra, um pouquinho mais de força para ver se ele consegue ser o primeiro piloto da Ferrari, porque se continuar assim vai ser mais uma temporada em que a gente vai ter que ver brasileiros abrindo e deixando o companheiro ir ao pódio para poder ajudar a equipe e o companheiro a ganhar a competição. Mas para a Ferrari não é satisfatório, por exemplo, ter o Massa como primeiro piloto. Por quê? O Massa, já falamos, a gente não contesta, o Massa é um excelente piloto, veio de um acidente gravíssimo que ele ficou... E se recuperou muito bem. No entanto, ele como segundo piloto é uma garantia para a Ferrari de que ele vai fazer um bom trabalho e vai deixar o caminho livre para o companheiro, que certamente, bem mais favorecido, vai ter mais chances de levar tanto o título da temporada como o Mundial de Pilotos, com o título para a Ferrari. Então, é satisfatório para a Ferrari ter um bom garoto no seu paddock e um atleta, um piloto maravilhoso que vai abrir espaço para o outro, que vai levar toda a fama e vai levar todos os outros campeonatos. Ainda falando dessa questão do Massa, o Fittipaldi, que ontem falou, essa semana comemorando 40 anos do primeiro título brasileiro na Fórmula 1, o Fittipaldi falando sobre a questão do Rubinho e falando sobre o Massa, acabou comentando que o Rubinho não seria mais piloto de Fórmula 1, não seria um bom piloto, que estaria para voltar para a Fórmula 1 e que o Brasil deve olhar para o Massa, que ele sim é um brasileiro que ainda tem chances de ter uma boa carreira na Fórmula 1. Vamos ver, ainda acredito um pouco que o Rubinho possa sim voltar à Fórmula 1, ter mais chances. Ele que fez uma boa carreira na Fórmula 1, teve os mesmos problemas que o Massa está tendo, ou problemas bem piores. Ele que teve problemas direto com o presidente da Ferrari, bateu de frente, saiu da equipe, foi para uma equipe pior, claro, carro pior, tá agora na Fórmula Indy, mesmo com o motor horrível, ele tá indo muito bem. Primeira temporada conhecendo as pistas. Vamos ver o que ele vai poder fazer na Fórmula Indy na próxima temporada. Daqui a pouco tem mais novidades sobre a Fórmula Indy, mas ainda sobre essa questão do Felipe Massa, a gente pode pelo menos ter um alento. Dessa vez, ele tá na frente no Mundial de Pilotos do ex-companheiro, Michael Schumacher. Ele que é o 10º colocado, logo à frente do Michael Schumacher. Tá aí pra gente que achava que é só o Massa agora não abrir pro Michael Schumacher passar. Michael Schumacher que estava com a aposentadoria linda, se aposentou lindamente, com ótima carreira e resolveu voltar às pistas para fazer o que ele tá fazendo agora. Era melhor ter continuado aposentado só assistindo às corridas de Fórmula 1. Mas vamos esquecer a Fórmula 1, vamos esquecer as pistas e vamos falar de UFC, porque tá aí o Dan White tentando super luta atrás de super luta. Isso é o que Dan White já projeta para o campeão Anderson Silva em seu futuro próximo no UFC. É o que ele pode fazer depois de ver o brasileiro limpar os pesos médios do evento. Com isso, os seus planos não são pequenos para o Spider. Em entrevista ao programa de TV dos Estados Unidos, MMA Inside, o presidente do UFC disse que já está planejando um novo combate para Anderson, até mesmo para depois de uma possível vitória sobre o campeão dos meios médios, o canadense Georges St-Pierre. Dan White explicou que dará um jeito de colocar o Spider para enfrentar o campeão dos meio pesados, John Jones. Mais uma vez, o presidente do Ultimate disse que está tudo se encaminhando para que a super luta entre Anderson e Georges St-Pierre aconteça em breve, caso o canadense vença em novembro. E já falando dessa super luta, o campeão dos meios médios do UFC, Georges St-Pierre, está quase 1 ano e meio sem lutar devido à lesão. Agora preparado para o retorno no UFC 154, quando vai encarar o dono do cinturão interino da categoria, o Carlos Condit. Em meio a isso, os boatos sobre uma super luta com Anderson Silva são maiores do que nunca. Para acalmar a situação, no entanto, o canadense adotou um discurso de foco exclusivo em Condit, deixando de lado o tema Spider. Em entrevista ao site MMA Weekly, Georges St-Pierre falou sobre uma frase polêmica de Condit, que disse
disposto a vencer o canadense e arruinar os planos do aguardado combate com o Anderson Silva, e mostrou irritação. Tanto o Anderson quanto o presidente do UFC, Dana White, já falaram com certa dose de certeza em um encontro com o Georges St-Pierre. Dirigente afirmou que a luta pode acontecer no Dallas Cowboys Stadium para mais de 100 mil pessoas, o que bateria o recorde de público do Ultimate. Apesar disso, o canadense vê bons desafios no seu peso, como Martin Kampmann e Johnny Hendricks, que se enfrentam no mesmo card. Ainda na entrevista dele pro MMA Weekly, ele comentou, e acho que tá super certo o Georges St-Pierre. Ele passou tanto tempo parado, 1 ano e meio, fazer só mais uma luta e ter que enfrentar uma super luta dessa. Acho que ele não tá no nível, como muita gente e ainda fala. Ele depois de 1 ano, ele não tem nível pra enfrentar o Anderson Silva. Uma pessoa que passa 1 ano e meio parada, tem que enfrentar o campeão da categoria acima, o Anderson Silva, que já bateu tudo e é considerado por muitos o melhor lutador peso por peso do MMA. Vamos ver essa luta do Carlos Conte, botar pra ele enfrentar mais 2, 3 na categoria dele. Quem sabe próximo ano, no final do próximo ano ou só em 2014, fazer essa super luta para ele voltar com um pouquinho desse gás. 1 ano e meio sem lutar e com um treino muito reduzido como ele teve por causa da cirurgia, é complicado ele conseguir fazer uma boa luta contra o Anderson Silva. Agora, o Kampmann também tá fazendo as vezes dele. Ele já começou a provocar o St-Pierre, disse que não vê por que o St-Pierre tá tão nervoso com essa luta contra o Anderson Silva, por conta dessas declarações de querer, agora que ele está focando no Carlos Condit, diz que se ele quiser uma super luta, ele que venha lutar com o Kampmann, que ele vai ter um nocaute aí, esperando o St-Pierre para ir. O Kampmann que já se vê como um grande adversário para ganhar esse cinturão há muito tempo, segundo ele, claro. O St-Pierre está super certo, ele não se sente seguro em fazer essa luta, então ele não deve fazer. Se ele acha que ele sabe o quão ele está treinando e qual é o nível do treino dele. Se ele acha que o nível é abaixo do Anderson Silva, não está na hora, que ele não deu ante Vitor Belfort, que aceitou um desafio louco desse com o John Jones, e nem sabe se vai conseguir ganhar. Vai conseguir encostar um dedo no John Jones. Mas vamos ver, 22 de setembro tá chegando, e já falando dessa super luta de 22 de setembro, John Jones versus Vitor Belfort. A Globo anunciou hoje, vai transmitir a luta entre Vitor Belfort e John Jones. Mas claro, daquele jeito, VT a partir da 1h30 da manhã, eles vão transmitir o VT da luta. E ainda falando de MMA, notícia muito boa. Após organizar com sucesso as Paralimpíadas de 2012, a Grã-Bretanha está apostando num novo esporte entre portadores de deficientes, o MMA. Uma nova promoção britânica de eventos pretende sediar lutas entre amputados e entre lutadores em cadeiras de rodas sobre regras das artes marciais mistas. Ainda nesse ano deve acontecer o primeiro torneio em South Yorkshire, na Inglaterra. De acordo com o site da revista britânica Fight Only, a iniciativa é uma parceria entre o grupo Ridley Warriors, que apoia cadeirantes e portadores de deficiência em 7 países, inclusive no Brasil, e Ultimate Cage Fighting Championship. Os lutadores vão competir em cadeiras de rodas especiais, assim como as adaptadas para o esporte, como basquete, futebol e rugby. Elas já são usadas em competições de boxe. Ótima iniciativa, ainda mais para os lutadores de MMA que estão tentando levar o MMA para as Olimpíadas. Isso é muito bom se começar sendo disputado nas Paralimpíadas. Isso é muito bonito de se ver esses atletas apaixonados por MMA podendo lutar e participar de Paralimpíadas. Vamos esperar e também vamos esperar um apoio do Brasil nessas competições. Então vamos deixar um pouquinho de lado o mundo das lutas e vamos para os gramados. A gente vai falar de rugby agora. A seleção brasileira masculina de rugby sub-18 enfrenta nessa terça-feira, daqui a pouquinho, às 15h30, a Venezuela pelo Campeonato Sul-Americano da categoria, denominado Consur B, que está sendo realizado na cidade de Valência, na Venezuela. Depois de estrear com vitória arrasadora sobre o Peru por 83-3, os tupis darão força total contra a Venezuela, que derrotou a Colômbia por 12-8 em jogo de estreia. O campeão do Consur B disputará o jogo de acesso para a divisão de elite do rugby sul-americano contra o último colocado do Consur A. Aí o Brasil que está esperando para melhorar e participar agora de uma competição de mais alto nível, e o rugby brasileiro sempre crescendo. Vamos falar agora de
Zanardi, é isso? É isso, tem novidade. Alessandro Zanardi afirma que não sabe viver sem o esporte. Se ele não seguir no ciclismo paralímpico, talvez tenha um espaço para voltar a competir na Fórmula Indy. No mesmo dia em que ele conquistou a medalha de ouro no ciclismo paralímpico, 2 amigos do ex-piloto revelaram que articulam para viabilizar a entrada do italiano nas 500 milhas de Indianápolis de 2013. A revelação foi publicada em reportagem do Marshall Pruitt, do canal Speed americano. Ele conversou com Jimmy Vaser, ex-companheiro de Zanardi, chefe da equipe KV, a mesma de Tony Canaan, Rubens Barrichello e Chip Ganassi, dono da equipe homônima pela qual correram Vaser e Zanardi em 96 a 98. Ambos confirmaram que levam a sério essa possibilidade. A história começou com a entrevista do ex-piloto dada na Inglaterra dias antes de começar a disputa do ciclismo paralímpico. Ganassi confirmou a conversa, mas admite que seria um processo difícil. Segundo ele, seria necessário criar um programa de testes para Zanardi se readaptar à categoria. A Dallara, fabricante dos chassis da Indy, informou que precisaria desenvolver aceleradores e freios adaptados à condição de Zanardi. Atualmente, a empresa italiana trabalha com o ex-piloto no desenvolvimento das bicicletas utilizadas para competições paralímpicas. Zanardi nunca disputou as 500 milhas de Indianápolis. Ele correu no automobilismo americano na época da cisão entre Indy Racing e League e kart. O italiano participou apenas de provas de Champ Car, enquanto que as 500 milhas faziam parte do calendário da IRL. Em 2001, ele sofreu grave acidente em Lausitz, na Alemanha, perdeu as 2 pernas e 75% do sangue, mas conseguiu sobreviver. Voltou às pistas em categorias de turismo e vem se dedicando a modalidades paralímpicas nos últimos anos. Venceu a Maratona de Nova York em 2011 e venceu as Paralimpíadas de Londres agora esse ano. E agora a gente vai falar rapidinho para a gente encerrar o boletim do Taekwondo, que saiu agora há pouco o último ranking mundial do Taekwondo. Na categoria até 46 quilos, feminina brasileira Kátia Arakaki está em 13º, ainda na mesma categoria Iris Silva se encontra na posição 37. Já na categoria até 49 quilos, Fernanda Silva, a brasileira mais bem colocada, na 25ª posição. Além dela, ainda temos Kátia Arakaki em 50º e Leidiane dos Santos na posição 88. Já na feminina até 53 quilos, Talisca dos Reis é a melhor ranqueada brasileira em 19º. Já Lívia Miranda é a 96ª. Na categoria até 57 quilos, Rafaela Araújo é a 26ª no ranking e Josiane Silva é a 72ª. Júlia Santos é a 48ª na categoria até 62 quilos e o Brasil ainda tem a Aparecida Santana na 80ª posição e Thalita Djalma em 83º. Rafaela Galacho vem na posição 31 na categoria até 67 quilos. Já na categoria até 73, Natália Falavinha está na posição 24. Rafaela Souza é a 44 na mesma categoria. Lembrando que a Natália Falavinha acabou de passar por uma cirurgia e vai passar um tempo parada sem poder competir. Ainda na categoria até 67 quilos, o Brasil tem Débora Nunes em 69º e Elohaine Paiva em 84º. Acima de 73 quilos, Natália Silva é a 20ª. Mica Talha é a número 60 e Luciene Santos está na posição de número 100. E o brasileiro mais bem colocado é Diogo Silva, 5º colocado na categoria até 68 quilos. Diogo foi um dos representantes do Brasil em Londres e infelizmente brigou pela medalha de bronze, mas não conseguiu trazê-la para o país. E Márcio Ferreira é o 2º mais bem colocado, ele que é o 10º na categoria até 58 quilos. E na categoria até 54 quilos, Michel Silva é o 35º e Reginaldo dos Santos é o 43º. O Diogo Silva que só cresce no ranking, agora está com 100 pontos, se eu não me engano, 15 pontos atrás do 3º colocado. Vamos ver, esperar as próximas competições, as próximas grandes competições para ver se ele cresce ainda mais no ranking. Ele que, se eu não me engano, 3ª Olimpíada, tá tentando essa medalha de bronze e não consegue. Vamos ver se aqui no Rio ele traz essa medalha. Quem sabe ele traga uma de ouro, uma de prata, que seria bem melhor do que só essa de bronze. Mas vamos lá, vamos acreditando, os brasileiros que estão crescendo no ranking também do Taekwondo, as lutas que estão tendo sempre um bom retrospecto, não só nas Olimpíadas e no Pan-Americano, mas também nos campeonatos mundiais das categorias. E é isso, Universitária Esportiva volta já.
Dia 15 de setembro, mistura que eu gosto. Na Tenda Alternativa, Yara Vaz no Polydance, BR 316, tocando o melhor do blues, Jimi Hendrix e muito mais. Bia e os Bags, com Amy Winehouse, Mutantes, Beatles e muito mais. Dia 15 de setembro, na Tenda Alternativa. Informações 9914-6495. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na Rede. Nosso Bola na Rede, vamos começar falando dos jogos de ontem. Vamos começar pelo campeonato argentino, porque tivemos bons jogos e times que estavam precisando de bons resultados acabaram não tendo tão bons resultados. O Lanús finalmente conheceu sua primeira vitória em casa e sua segunda no torneio Apertura pelo campeonato argentino. Ontem, o Granate, o Lanús, recebeu o Godoy Cruz no estádio La Fortaleza em jogo que fechou a sexta rodada. Maurício Pereira abriu o placar aos 4 minutos, aproveitando um erro do goleiro Torrico. E no segundo tempo, Paulo Golds ampliou o placar para o Lanús. O Godoy Cruz perdeu várias chances de empatar e diminuiu o placar. Com a derrota, o time mendoncino vê a possibilidade de dividir a liderança com o Boca Juniors e ir embora. O Godoy Cruz é o 7º colocado com 10 pontos, 3 atrás do líder Boca Juniors. Já o Lanús agora é o 13º colocado com 7 pontos. Na próxima rodada, o Lanús visita o Quilmes no domingo. E o Godoy Cruz recebe o San Martín no mesmo dia. Tivemos também outra partida, mas essa saiu empate. Tivemos mais um jogo ainda pela sexta rodada do Apertura. E no jogo dos desesperados, União e Tigre tentavam conquistar a primeira vitória na competição argentina. Dono da casa, o time de Santa Fé viu El Matador. O time do Tigre abriu o placar com Diego Tacla. Com a esperança de conquistar a primeira vitória e chegar aos 6 pontos, o time visitante segurou até onde pôde os ataques do mandante. Mas os Tantengues, o União, não desistiram e faltando 2 minutos para terminar a partida, Diego Galvão empatou para o União e salvou o time de mais uma derrota. O União continua na lanterna da competição com 1 ponto conquistado. Ele que, graças a esse empate, conseguiu conquistar seu primeiro pontinho no campeonato. Já o Tigre é o 17º colocado com 3 pontos. Próxima rodada, o União recebe o Atlético Rafaela também no domingo. E ainda no domingo, o Tigre vai encarar o Colón. Lembrando que toda a 7ª rodada do Campeonato Argentino acontece no domingo às 16 horas por causa das eliminatórias da Copa Sul, as eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2014. A gente vai falar já da Argentina, claro, próxima adversária do Brasil, em amistosos no Super Clássico das Américas. Mas vamos continuar falando dos jogos de ontem rapidinho, vamos falar sobre a Liga de Futsal, primeira semifinal. Ontem foi o dia do primeiro jogo entre Corinthians e Orlândia. E pelo 3º ano consecutivo, o time do Corinthians tenta chegar à final da competição. Mas Guita mostrou que não vai mesmo facilitar a vida dos paulistas. Um dia de muito brilho do goleiro do Orlândia, o time dirigido pelo técnico Sidão venceu no primeiro jogo das semifinais. Depois de muito tentar, Leandro abriu o placar para o time de Parque São Jorge. Mas não teve jeito. Quando o quarteto Vinícius, Gé, Cisso e ele, Falcão, se montou em quadra, o goleiro Giga não aguentou a pressão. No começo do segundo tempo, Falcão empatou a partida com batida de pênalti. Augusto fez o segundo, faltando 7 minutos para o fim da partida. No jogo de volta, o time de Falcão tem a vantagem da vitória fora de casa e pode empatar a partida. Já o Corinthians precisa vencer no tempo normal e na prorrogação se quiser chegar dessa vez à final da Liga de Futsal. Tá parecendo uma história de Libertadores, né? Que a gente já viu o Corinthians passar por isso. Se não me engano, é o 4º ano do Corinthians na Liga Futsal. Tá indo bem. E 3ª vez tentando chegar a essa final, chega na semifinal, mas claro, enfrentando grandes times. No último ano foi o Carlos Barbosa, que foi o campeão da Liga Futsal 2011. E ainda falando de futsal, vamos dar os resultados de ontem dos primeiros jogos pela Liga Nordeste de Futsal. No jogo que abriu a competição, o Alecrim do Rio Grande do Norte estreou bem e venceu o Maranhão por 4-1. Já o Brejo do Cruz, a Paraíba, foi derrotado por 3-1 pelo Tigre de Pernambuco. Ainda ontem aconteceu a partida entre Santa Rita de Alagoas e Amapã do Sergipe, que terminou em 3-3. E na última partida da noite, o time da casa, o Lagarto de Sergipe, venceu o Brumado da Bahia por 2-0.
E hoje é dia de estreia do representante piauiense. Lembrando, Cajuína joga com o Brejo do Cruz às 15h30. Todo mundo na torcida. O Cajuína, que é time de futsal, não só um time de futsal, uma agremiação que no futsal e no basquete vem crescendo muito no Piauí, mostrando bons talentos, bons jogadores. E no futsal a gente, quem sabe, possa ver o Cajuína além da Liga Nordeste. E agora sim, vamos falar do jogo de ontem. Da pelada que teve ontem na TV. Do amistoso que a gente teve ontem. Mais um amistoso da seleção brasileira. E dessa vez, finalmente, a seleção brasileira se sentiu em casa. Muito bem recepcionados pela torcida recifense, os comandados de Mano Menezes responderam o carinho no Arrudão e não tomaram conhecimento do fortíssimo adversário. 8-0. Esse foi o placar imposto ao time chinês dirigido por José Antônio Camacho. O Brasil conseguiu passar com um bom placar pela super seleção chinesa. Quem sabe acalmando um pouco o ânimo das críticas à seleção canariana. Só que não. Neymar marcou 3 vezes, Ramírez fez o primeiro, Lucas abriu no segundo tempo, Hulk bateu forte fazendo o quarto, Jiani Liu fez o da China contra e Oscar marcou de pênalti, que não existiu na partida. Eu tô com pena agora dos chineses que trabalham no centro, porque ontem teve um derramamento de piadas a respeito do que eles iam ter de aguentar hoje por conta dessa pelada aqui. Não vão comer pastel hoje nos chineses, pelo amor de Deus. Que é isso, rapaz. Mas falando do jogo de ontem, seleção um pouco mais bem montada. Seleção da China, que era dita por muitos a seleção com a defesa mais bem organizada dos últimos tempos. Mas ontem a defesa da seleção chinesa, não sei se era nervosismo ou se realmente estava difícil. Os primeiros gols do Brasil foram todos por ataques nas laterais. E o Brasil até conseguiu passar bem. 8-0, claro, a seleção da China não é um placar a se comemorar. É uma organização que o Mano Menezes está tentando fazer para chegar na Copa do Mundo de 2014, que é o objetivo. Vamos ver o que vai acontecer com o Brasil até lá. O próximo jogo sim é jogo decisivo, é amistoso contra a Argentina no dia 19 de setembro. Então, esse sim o Mano Menezes tem que tomar muito cuidado. E também a gente vai já falar da convocação dos jogadores de ontem para esse amistoso. Né? Mas esses últimos amistosos do Brasil deixaram a desejar quanto ao nível das seleções. Se formos tirarmos por base dentro desse ano, o Brasil enfrentou Bósnia e Herzegovina, México, Escócia, enfrentou a Argentina no dia 9 de junho, que perdeu por 4-3, com 3 gols do Messi. E nós também tivemos alguns amistosos que África do Sul foi um placar muito pífio. E agora a seleção da China. Mas na verdade acho que é uma tradição dos times de futebol fazerem amistosos com seleções menores. A gente até já comentou isso, enquanto as seleções de handebol brasileira enfrentam as grandes seleções do mundo, as melhores seleções, a seleção brasileira enfrenta seleções de nível mediano para baixo, o que fica difícil de fazer uma boa análise de uma seleção brasileira, do que pode ser a seleção brasileira para a Copa do Mundo, enfrentando seleções que não vão ter tanto destaque assim na competição. Que talvez não, que certamente muitas delas não figurarão nos quadros lá na Copa do Mundo. Não estão nem disputando as eliminatórias da competição. Agora, verdade seja dita, quanto à seleção brasileira, o Oscar teve uma boa partida, tá vindo com uma boa regularidade e justiça seja feita. Demorou muito para o Ramírez entrar nessa seleção e quando ele entrou, fez um excelente trabalho, fez uma excelente partida, apesar, não vamos colocar... É complicado, enfim, só tinha a China em campo, então... É meio complicado tentar medir o desempenho dos jogadores nessa partida, porque a China não foi um adversário tão à frente assim de se bater. Então, 8-0 em jogo de seleções é uma coisa que você não vê comumente. Então, quem não gostou muito foi a seleção da Espanha, que no amistoso que fez contra a China só venceu por 1-0. Os comentários hoje já na notícia do jornal Marca na Espanha, os espanhóis já reclamando muito por ainda desse placar da Espanha por 1-0 vencendo a China. Mas falando do desempenho dos jogadores,
realmente fica complicado a gente fazer essa análise individualmente de cada jogador. Mas falando do Ramires, a gente também já comentou, Mano Menezes demorou muito para chamar o Ramires para convocar. Ele, acho que o Mano tá com o pensamento de objetivar, transformar, na verdade, fazer novos jogadores para que passem mais umas 3, 4 Copas podendo jogar. Ele tem que pensar no agora, Copa do Mundo de 2014. Tem sim ter jogadores novos? Claro que sim, a gente tem ótimos jogadores no Brasil, mas não deixar de chamar também jogadores muito experientes que podem contribuir muito bem para a seleção, como é o caso do Ramires. Senti falta ontem do Rômulo que nas últimas partidas do Brasil tá um pouquinho apagado, tá precisando aparecer um pouco mais como ele aparecia nos primeiros jogos pela seleção. Outro que também não foi muito testado foi o goleiro da seleção brasileira, Diego Alves. Ontem, tranquilíssimo pra ele, assistiu o jogo. Só teve uma defesa mais que difícil. Defesa também foi dele. no reflexo, numa cabeçada, numa batida de escanteio. E também ficou por isso. Ele assistiu o jogo tranquilamente, sentado, só observando o Brasil atacar a China. E acho que tá aí, vamos esperar agora. O Superclássico das Américas vai ser um jogo em que realmente sim o Brasil vai testar esse novo time montado, porque é sim um novo time montado pelo Mano Menezes, ainda mais que o Superclássico das Américas só podem jogar brasileiros que atuam no futebol brasileiro e no futebol argentino. Então vamos ver como é que vai ser uma mudança meio radical nas últimas convocações que o Mano fez para as Olimpíadas e para os outros amistosos, mas vamos ver. E já falando... Agora só mais uma observação a respeito da seleção do Mano Menezes. Ele voltou a utilizar a questão que era muito tida pelo Luiz Felipe Scolari, que é a questão do quarteto de ataque. Antes nós tínhamos os R's, Robinho, Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo. Agora nós temos Hulk, Neymar, o Oscar e o Lucas. Variando o Lucas. Né? Vamos ver o que vai dar certo nessa seleção que mudou muito. Mudou totalmente, na verdade, das últimas Copas do Mundo pra cá. Foi uma goleada, foi realmente um placar que o Brasil não via há muito tempo. Enfim, vamos falar da convocação. Vamos falar da convocação, vamos alfinetar aqui a convocação de jogadores que foram convocados, jogadores que não foram convocados. Vamos falar principalmente os que não foram convocados. Vamos falar dos goleiros convocados, o Cássio do Corinthians e o Jefferson do Botafogo. O Jefferson que há muito tempo vem figurando nessas convocações. Merecidíssimamente. Do Mano Menezes, merecidamente. Mas o Cássio, não sei se teria tanto espaço. Todo mundo sentindo falta dele, Diego Cavalieri, que eu acho que essa vaga devia ser dele. Ou pelo menos, como o Mano Menezes faz muitas experimentações, levar pelo menos para um treinamento para avaliar o desempenho do Diego Cavalieri, que nos últimos campeonatos brasileiros está se saindo muito bem. O Diego Cavalieri, o atual goleiro do Fluminense, que é o atual líder, muita gente questionou isso nas redes sociais, muitos comentários esportivos ontem, nos canais que estavam falando a respeito dessa convocação, questionaram bastante, e mesmo antes da convocação, todos já estavam batendo, porque o Diego Cavalieri, e não só o Diego Cavalieri, mas à frente a gente vai falar dos atacantes, e também entra a questão do Fred. Claro, que ele não chama. Mas, gente, não desmerecendo de jeito nenhum o trabalho que o Cássio vem fazendo pro Corinthians. A gente tem que falar desse trabalho. Desde a Libertadores, o Cássio está fazendo um trabalho incrível. Ele foi uma das maiores peças para a conquista desse título inédito do Corinthians na Libertadores. Merecido a convocação? Merecida, com certeza. Mas acho que agora poderia ter testado o Diego Cavalieri. A gente ainda tem uma segunda convocação. Talvez tenha uma segunda convocação para o segundo amistoso. Ou o Mano Menezes pode manter essa lista da primeira convocação. Vamos aguardar, quem sabe na segunda convocação ele não chama o Diego Cavalieri. Agora falando dos laterais. Os laterais, uma coisa incrível. Carlinhos do Fluminense, o Marcos Rocha do Atlético Mineiro, o Fábio Santos do Corinthians e não sei porque ele tá aí, o Lucas Marques do Botafogo. É a questão de ganhar experiência. Agora, o Marcos Rocha foi, ao meu ver, claro, muito bem convocado. Ele que já tá fazendo um excelente trabalho na lateral ali no Atlético Mineiro, que também tá vindo. Agora, Bernard poderia ter... Bernard foi... Enfim... Ai. Acidentes de trabalho aqui na rádio, mais uma vez.
Dentro dos outros laterais, o Carlinhos do Fluminense, eu não acompanho tanto os jogos do Fluminense para poder falar, mas realmente o que surpreendeu foi a convocação do Lucas Marques do Botafogo. Também não entendi, fiquei muito surpresa, acho que até ele ficou muito surpreso com a convocação dele. Não é um lateral que se destaca, o Botafogo, ainda mais o Botafogo que peca muito nas laterais. O Lucas é um bom jogador, mas não é jogador de nível de seleção. Vamos ver o que ele vai poder contribuir para a seleção brasileira. Agora quem está fazendo falta nessas convocações e também que os São Paulinos também devem estar achando isso é o Cortez, que está fazendo muita falta e não figura mais, não aparece mais desde que saiu do Botafogo, depois que foi revelado do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. O Cortez foi pro São Paulo e se apagou. Vamos seguir falando, nosso tempo já tá curtinho. Zagueiros, claro, ele, Dedé do Vasco, Rodolfo do São Paulo e ele, Hever do Atlético Mineiro, também muito bem convocado. Hever que nos jogos do Atlético Mineiro tá fazendo jogos incríveis e salvando a defesa do Atlético Mineiro. Dedé que ontem foi um dos poucos 5 que ficaram em campo, não foi substituído na partida contra a China e que, embora no Vasco ele, nas partidas que fez, pecou um pouco, já estava caindo um pouco de rendimento, mas ontem fez uma razoável partida, embora não tenha sido muito incomodado o setor dele. Ele podia, inclusive, ter se lançado mais ao ataque para poder tentar ajudar, se fosse preciso, caso fosse preciso naquela pelada, ajudar o ataque. Mas, enfim, ele preferiu não se manter por lá e não foi incomodado também, não teve por que ser substituído. Vamos ver se ele rende aí nesse super clássico das Américas. Seguindo o meio campo, Arouca do Santos, Bernardo do Atlético Mineiro, Fernando do Grêmio, Jadson do São Paulo, Lucas do São Paulo, Paulinho do Corinthians, Ralf do Corinthians e ele está de volta, Thiago Neves do Fluminense. Não dá para entender muito a lógica que o Mano Menezes utiliza para fazer as convocações. Vamos pro ataque, porque o ataque, Leandro Damião do Internacional, Luiz Fabiano está de volta, Luiz Fabiano que agora está no São Paulo, Neymar do Santos e Wellington Nem do Fluminense. Todo mundo sentindo falta de Fred, o Fred que vem fazendo uma boa campanha no Fluminense e tá aí, continua sem ser convocado e de acordo com ele, enquanto o Mano Menezes permanecer no comando da seleção, ele não volta à seleção brasileira. É isso aí, já que ontem também Leandro Damião entrou em campo no finalzinho, né? Falando em pelada, entrou o Leandro Damião aí pra alegria do Flávio Meirelles. E esses foram os convocados desse primeiro jogo que vai acontecer no dia 19 de setembro contra a Argentina. E já falando nesse amistoso, pensando no confronto, o técnico da Argentina, Alejandro Sabella, também divulgou os 23 jogadores convocados para a partida. Mas não peçam pra gente sair fazendo comentários sobre os jogadores da Argentina, porque o conhecimento ainda é mínimo sobre a maior parte deles. Apesar da gente estar acompanhando o campeonato argentino aqui, passando alguns desses jogadores, é muito complicado a gente figurar aí dentro dos times, porque são muitos jogos em sequência e a gente tem que acompanhar muitos campeonatos. Campeonato argentino, campeonato russo, campeonato inglês, campeonato espanhol e enfim. Rapidinho pra vocês, goleiros Oscar Ustari do Boca Juniors, Marcelo Baroveiro do River Plate, Esteban Andrade do Lanús, sem novidades, goleiros que estão sempre sendo convocados quando preciso pelo Sabella. Na defesa, Gino Peruzzi, novidade, garoto de 20 anos do Vélez Sarsfield, Maximiliano Caire do Colón, Lisandro Lopes do Arsenal, Sebastião Domingues do Vélez, Leandro Desabato do Estudiantes, Santiago Verdini do New Old Boys, também a novidade, garoto de 23 anos de idade, German Ré do Estudiantes, Clemente Rodrigues do Boca Juniors. Ele vai ser uma das principais armas, até porque quem mais se conhece dentre todos esses nomes, o De Sábato também vai ser muito bem aproveitado aí nessa seleção entre os defensores, certamente vai ser titular da seleção, vai dar um pouco de trabalho, Neymar vai pegar muita porrada se ele continuar... Tá acostumado já? Tomara que sim, né, que tenha engrossado o couro, porque a média a expectativa para esse Superclássico das Américas não vai ser pouca coisa não, viu? Se ele continuar se jogando, os argentinos eles não têm muito a simpatia com o Neymar, nenhuma simpatia, nem com o Neymar, nem com o brasileiro, muito menos em partida de futebol contra o Brasil. Agora quem vai dar muito trabalho para esses defensores que daria trabalho seria o Hulk, que apesar de corpulento, de lembrar o Adriano em 2009,
quando o Adriano ainda jogava bola e tinha uma boa forma física, ele passa com muita velocidade e tem um toque muito refinado. Ontem a gente viu isso ajudando muito, fazendo arrancadas do meio de campo para poder ajudar e fazer as ligações com o Oscar, e o Oscar também fazendo uma boa intermediação, tocando um ataque para a finalização lá do Neymar e do Ramires e dos outros, enfim. Seguindo ainda, só terminando essa convocação da Argentina, meio campo, Leonel Vandione, do New Old Boys, Rodrigo Branha, do Estudiantes, Leandro Somoza, do Boca, Leonardo Ponzio, do River, Juan Sanches Minho, também a novidade do Boca, Maximiliano Rodrigues, do New Old Boys, Júlio Buffarini, do São Lourenço, também a novidade, Ricardo Centurion, também a novidade do Racing, Christian Chaves, do Boca, e Lucas Mugni, do Colo, que também é novidade. No ataque, Lucas Viatris, do Boca Júnior, conhecido, e o Rogério Funes Mori, do River Plate. Os jogadores que estão convocados. E já falando em Argentina, pelas eliminatórias sul-americanas, a Argentina é líder da competição e vai jogar hoje. Ela vai enfrentar o terceiro colocado, o Equador, às 18h30. Alguns jogos do Esporte Interativo está transmitindo, eu não sei ao certo se esse jogo o Esporte Interativo vai transmitir. Mas vamos falar da notícia que ontem ficou nos meios de comunicação do Brasil. Rapidinho, Cristóvão Borges não é mais técnico do Vasco. Depois de um pouquinho mais de um ano, ele ontem pediu demissão. Roberto Dinamite disse que não tinha condições de segurar o técnico. Ricardo Gomes também pediu, mas ele disse que não continuaria no cargo. E agora quem vai assumir o time do Vasco é o auxiliar técnico Gaúcho, que vai assumir interinamente o comando do time Cruz Maltina. Mas o Vasco já está atrás de técnico e foi atrás de quem? Marcelo Oliveira. Pra quem não conhece, era técnico do Coritiba. O Coritiba foi derrotado agora, 3-0 pela Portuguesa. Ele foi demitido, mas ele fez um bom trabalho nesse ano e 9 meses pelo Coritiba. Levou o Coritiba 2 vezes seguidas para a semifinal da Copa do Brasil. Mas o Coritiba também, que ganhou agora pouco, na rodada passada, por 3-0 sobre o Flamengo. Também tá aí, então, negociação com o Marcelo Oliveira. Quem sabe ele seja o novo técnico, vai ter reunião hoje, pode ser que ele fique, ele que ficou animado com a proposta. Surgiu também o nome de Joel Santana, mas grande parte da diretoria Cruz Maltina disse que não ia ter Joel Santana na diretoria do time. Pesquisa de Instituto Argentino saiu dizendo que o Flamengo tem a maior torcida do mundo. São 39,1 milhões de torcedores espalhados pelo mundo. Quarto colocado é o Corinthians, com 28 milhões. Mas em nível de popularidade por país, o Flamengo só tem 25% da torcida brasileira. O vencedor é o Boca Juniors, que tem 46,8% da população argentina torcendo para ele. E já em outras notícias, tá se tornando comum essa história de jogador de futebol virar dono de time. E essa foi incrível. O jornal publicou que David Beckham pode se tornar o dono do Málaga. Isso mesmo, ele 37 anos, ainda joga pelo Los Angeles Galaxy. Tá quase se aposentando, já tá na idade. Em parceria com o antigo presidente do Galaxy, não vou lembrar o nome dele, talvez esteja querendo comprar o Málaga, que, para quem não sabe, é do Altani. O Altani que já colocou o Málaga para vender agora em julho, não gostou do rendimento financeiro que ele teve na compra do time e tá aí querendo vender. Quem sabe David Beckham sai dos campos para ser dono de time de futebol. Ou quem sabe ele possa fazer que nem um Roberto Carlos da vida, que dá as cartas e ainda comanda dentro de campo. E o tempo tá curto, mas vamos falar rapidinho, muito, muito rápido mesmo, pelo menos das rodadas da Série B hoje. Hoje, às 15 horas, tem Atlético Paranaense e CRB. Já às 19h30 tem Avaí, Patinga, Guaratinguetá e Paraná, América Mineiro e São Caetano, Vitória e Boa Esporte, e Asa e Joinville. E às 21h50 é a hora de Goiás e Criciúma, Guarani, Barueri, ABC e Ceará, e Bragantino e América de Natal. Tá aí mais uma rodada da Série B. Tem também muitas eliminatórias da Oceania Asiática, da CONCACAF, Europeia, Sul-Americana. E vocês vão saber tudo depois na página do programa, porque a gente não tem mais tempo. É isso, mais uma vez. Em cima da hora, Universitária Esportiva chegou ao fim. Um programa apresentado por ela, Emanuele Messi Madeira. E por ela, a princesinha da Universitária Esportiva, Neila do Rego Monteiro. Universitária Esportiva, que é uma realização da FM Universitária 96,7. Com direção geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo.
Amanhã às 11 horas estaremos de volta aqui na FM Universitária 96,7. Então, sintonize ou acompanhe através do nosso site a programação completa da FM Universitária, www.universitariaesportiva.com.br. Então é isso, muito obrigada pela companhia e continuem sintonizados na FM Universitária 96,7 e até amanhã. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.